Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais uma aula sobre liderança e hoje, olha o tema da nossa aula: gerenciamento de conflito dentro da equipe. Se você vai liderar, você precisa entender que vai haver conflito, vai haver. Então entenda, onde nós temos pessoas, nós temos diferença. E onde nós temos diferenças, vai acontecer momentos de tensão, vai acontecer o conflito. Então entenda, o conflito não é o fim da unidade da equipe. O conflito é uma oportunidade para essa equipe amadurecer. Então o conflito, ele gera uma oportunidade para a maturidade. Agora depende do líder, de quem vai conduzir isso. Quando a gente olha para a igreja primitiva, é uma igreja cheia do Espírito Santo, vem o Pentecoste, e ela enfrentou conflitos, estavam os apóstolos ali. Agora, o que os manteve unidos? Não foi a ausência de problemas, não foi. Mas foi a forma como trataram o coração no meio do problema. Então, conflitos vai haver. Agora, o que o líder tem que fazer? O líder tem que tratar isso. Eu sempre falo, na liderança você não pode ter problema em ter conversas difíceis. É necessário conversas difíceis. Romanos capítulo 12, verso 18 diz assim: se for possível, quando depender de vocês, vivam em paz com todos. Então, quando depender, vai depender sempre? Não vai. Não depende de você. Miles Monroe diz assim: conflitos mal resolvidos travam o avanço do propósito, mas conflitos tratados com sabedoria ampliam a maturidade do grupo. Então vamos ver. Primeiro, a inevitabilidade dos conflitos. Atos 15 é um exemplo. Atos 15, verso 36 ao 39. Depois de algum tempo, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos. Barnabé queria levar João, olha o finalzinho do texto, mas Paulo não achava prudente. E aí, o que houve? Houve um desentendimento tão sério que os separaram. Paulo e Barnabé. Barnabé, esse não era o nome dele. A igreja deu o nome dele de Barnabé. Barnabé, filho da consolação, filho do Espírito Santo. Barnabé tinha um perfil que quando todos rejeitaram Paulo, foi ele que foi lá abraçar. Paulo, ele dispensa aqui a apresentação. Eles foram na primeira viagem missionária, lá em Atos 13, eles estavam na igreja de Antioquia. E a Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando. E o Espírito Santo falou: separa para mim Paulo e Barnabé. Quem separou os dois? O Espírito Santo. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não sabia que teria conflito lá na frente? Então entenda, mesmo entre homens cheios do Espírito Santo, porque Paulo e Barnabé são homens cheios do Espírito Santo, que tinham propósitos claros, mesmo assim houve desacordo. Isso nos ensina que conflitos não é pecado. Conflitos fazem parte da convivência humana. John Maxwell ensina: conflitos não resolvidos se tornam muros. Conflitos bem gerenciados se tornam pontes. Então o segredo está em não evitar os conflitos, mas saber como enfrentá-los com o coração de Cristo. Deu para entender isso? Isso aqui é muito importante. Agora vamos ver quais são as causas comuns de conflito, né? Conflitos, raramente eles surgem do nada, raramente. Alguns fatores são frequentes, como diferença de personalidade e visão. Então, pessoas diferentes vão ver o mundo de forma diferente. É o que nós chamamos na teologia, e você vai aprender no segundo ano, na formação teológica, para ganhar o certificado teológico da Imagine, a matéria de cosmovisão. Cada um tem uma cosmovisão,
uma maneira de ver o mundo, influenciado pela sua casa, pela sua cultura, pela forma que ele foi criado, que ele foi ensinado, pelas experiências da vida. Então as pessoas são diferentes. Outra coisa, falta de comunicação ou ruídos na equipe. E muitas vezes o que foi dito não foi ouvido. Esse é um dos pontos que gera muitos conflitos. A comunicação tomada por ruídos, o disse e não disse. Outras coisas, expectativas que não foram alinhadas. Aqui é interessante, porque quando líderes ou membros de um grupo, né, eles estão esperando algo diferente do que está sendo construído, vai gerar conflitos. Pastor, e aí? Eu faço uma coisa. Eu chamo pessoas sempre para conversar. Quando eu percebo isso, que a expectativa delas não estão alinhadas com a igreja, chame elas para conversar. Chame para conversar. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu chamo essa pessoa e com uma resposta branda, muitas vezes eu até a convido ou dou a sugestão delas se retirarem da equipe. Por quê? Eu sou muito claro com elas. Eu digo, olha, você está gerando uma expectativa que nós não vamos conseguir suprir. Isso não está na nossa visão. Nós não estamos indo nessa direção. Nós não estamos indo nessa direção. Se você ficar aqui, você vai se frustrar. Seu coração vai azedar. E amanhã você vai ficar com raiva de nós. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Às vezes vem pessoas aqui na nossa igreja e elas têm uma expectativa de enriquecimento. Eu falo com elas, nós não somos assim. E eu falo com ela, vai em outro lugar, que talvez eles acreditam nessas coisas, eles vão buscar isso, mas nós não somos assim. Nós não somos assim. E é isso que eu falo com vocês, essa expectativa não alinhada, muitas vezes ela vai gerar o conflito. E aí muitos conflitos ministeriais são resultado de mal entendidos. E na maioria das vezes, como eu disse, comunicação. Né? E não é, na sua grande maioria, má intenções. Tem os mal intencionados? Tem. Mas o Espírito Santo vai te dar discernimento para tratar com esses. E aí a gente vai para exemplos. E o exemplo de Paulo e Barnabé, para mim, é o maior. Porque, às vezes, o separar é resultado de uma maturidade. Porque Atos 15, Paulo e Barnabé discordaram fortemente sobre João Marcos. E aí, em vez de permitir que o conflito os afastasse de Deus, eles se separaram em paz. E aí, dobraram o alcance da missão, porque agora não é uma, é duas missões. Isso é interessante. Atos 15, verso 39 e 40, Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas. Então, eles dobraram ali o alcance da missão. Isso é maturidade. Não precisa perder Deus, não precisa perder a comunhão com os irmãos por causa do conflito. E aqui nós aprendemos que, às vezes, a reconciliação não significa seguir juntos. Mas reconciliação é seguir em paz. Não necessariamente. Vou dar um exemplo para você. Está aqui eu e o Mateus está fazendo essa gravação. Então pode acontecer como Paulo e Silas. E aí há um conflito e nós vamos chegar ao acordo. Mas não necessariamente há necessidade de caminharmos juntos. Isso é maturidade, maturidade, maturidade. Então entenda, mesmo na separação, Deus pode frutificar duas obras diferentes. Deu para entender isso? Ter esse entendimento é tão lindo, é tão lindo. Eu imagino seu coração aí, né, deve estar pensando assim, você que já tem uma caminhada longa na igreja, fala, meu Deus, já teve tanto conflito, eu pensei que ia morrer, eu pensei que era o diabo. E pode ser o diabo, mas grande parte é porque nós somos humanos, nós somos seres humanos. Então, entenda algo, e aqui é algo importante. Conflitos não tratados, esses nos dividem. Então, um conflito que não é tratado, ele gera divisão. Mas o conflito que é tratado com sabedoria, ele vai nos amadurecer. Ele vai nos amadurecer. E aí, como resolver conflitos de forma bíblica?
Jesus, ele nos ensinou um caminho claro e um caminho amoroso para lidar com os erros e desentendimentos. Mateus capítulo 18, verso 15 e 17, marca na sua Bíblia, esse texto é fundamental. Ele diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o erro, mas faça isso em particular. E aí eu quero te mostrar algumas etapas bíblicas aqui. Como que eu faço? Vamos lá. Nós precisamos abordar diretamente e abordar com amor. Sem fofoca, sem diretas. Não, conversa difícil. Eu sei que a gente quer fugir, mas o líder não pode fugir de conversas difíceis. Não pode, não pode. Então, conversa, aborde diretamente, mas faça isso com amor. Com amor. Outra coisa, ouvir com o coração aberto. Porque você pode ir com preconceito já estabelecido. Ouça com amor. E não ouça apenas para responder, ouça para compreender, entender o porquê. E aí você vai conseguir resolver o conflito. E busque sempre, busque o quê? A reconciliação. E aí, não é vencer a discussão, esse não é o propósito, é resolver o conflito. E aí, se necessário, você vai envolver um terceiro, uma pessoa madura, né? Madura. E depois você envolve, se necessário, a liderança. E aí o Rick Warren vai dizer assim: o que destrói igrejas não são os conflitos, mas a falta de coragem para resolvê-las. Olha que coisa linda. O que destrói igrejas não são os conflitos, mas a falta de coragem para resolvê-los. E aí outra coisa que eu queria te ensinar. Pastor, é possível prevenir conflitos futuros? Sim. Quando eu trabalho no ambiente e eu vou trabalhando para que esse ambiente se torne saudável, algumas atitudes, elas são muito práticas para me tornar esse ambiente saudável. Então vamos lá, estabeleça uma cultura de respeito mútuo, sabe? Onde todos se sintam ouvidos, valorizados. Tenha diálogos constantes. Não tenha apenas quadro mostrando, sabe? Um foco no resultado. Sabe? Não senta apenas quando algo está estourando. Não. Diálogos constantes. Mantenha essa cultura de respeito mútuo. Alinhe as expectativas. Líderes precisam ser claro com o que eles esperam, sabe? E ouça os membros também. Orem juntos. O coração une, né? A oração une corações antes de unir estratégia. Um dos livros que, se tiver tempo, a gente lança ele esse ano ainda, é A Igreja que Jesus Sonhou. Nesse livro, eu vou abordar ele todo sobre unidade. Unidade. É uma leitura para você que está fazendo um seminário, assim, indispensável. Você tem que ler esse livro. A Igreja que Jesus Sonhou. E eu vou falar sobre unidade nesse livro. Então, entenda, equipes que oram juntos, elas vão enfrentar conflitos com mais maturidade. E para a gente terminar, o impacto na equipe, conflitos resolvidos, sabe o que eles vão gerar? Relacionamentos fortes. Então, quando o conflito é resolvido biblicamente, o que nós temos? A equipe vai crescer em confiança. O que nós temos? Um ambiente espiritual fica limpo. Os relacionamentos se tornam mais profundos. O inimigo, ele vai perder espaço, né, para semear divisão, porque foi resolvido. Não tem nada oculto, tudo veio à luz. John Maxwell diz assim: líderes maduros não fogem do conflito. Eles guiam a equipe por ele com graça e clareza. Então, conflito não é o final do mundo. Você vai sentar e você vai resolver. E aí, entenda, conflitos mal resolvidos, eles vão roubar a alegria, a fé, a visão. Agora, conflitos que são tratados com sabedoria, eles vão produzir crescimento, vão produzir unidade, vão produzir confiança na equipe. E aí Jesus, ele nos chama a permanecer como? Em unidade. Mesmo em meio às diferenças. Unidade é manter as diferenças,
nós estamos juntos, apesar da diferença, apesar de eu ter uma cultura diferente, de eu ter uma cosmovisão diferente, mas nós nos mantemos juntos, porque o propósito que nos une é maior. E aí o Espírito Santo vai operar com perdão, verdade, reconciliação. Salmo 133:1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, líderes sábios, eles não ignoram conflitos. Ele os transforma em pontes para o amadurecimento. Então, entenda isso. Se na sua equipe gera conflito, não é o fim do mundo. Não procrastine, não deixa para depois, resolva. Resolva. Se você soube do conflito hoje e já tem informações, entendeu, resolva, não deixa para amanhã. E você vai ver o quanto a sua equipe vai crescer e vai melhorar, como ela vai amadurecer. Um líder que resolve problema na equipe, ele está ensinando a equipe a resolver esses problemas. Amanhã, a própria equipe já está resolvendo seus conflitos, porque viu no líder uma postura dessa maneira. Então, eu quero abençoar a sua vida. Essa aula é muito importante, muito importante. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar falando sobre construindo confiança em sua liderança. Então, nós estamos caminhando, faltam mais algumas aulas e a gente vai crescer nessa condição aqui da liderança. Então, fique conosco. Amanhã, construindo confiança em sua liderança. Então, eu quero abençoar a sua vida. Eu te encontro aqui amanhã para mais uma aula, em nome de Jesus.